Boa tarde, pessoal. Quem consegue me ouvir, levanta a mão aqui, só para dar uma olhadinha. Legal. Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa sessão. Pessoal, eles vão subir o áudio novamente, a música novamente, mas já já ela vai abaixar. Abaixou. Legal. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Meu nome é Pedro Calisto, eu sou arquiteto de soluções especialista em migrações na AWS. Faço parte do time de Cloud Acceleration. Minha missão, basicamente, é ajudar nossos clientes a acelerar seus projetos de migração e modernização para a AWS. Comigo tem o Davi. Queria, por favor, Davi, se apresente. Olá pessoal, meu nome é Davi Garcia, eu faço parte da mesma equipe do Pedro e eu sou um arquiteto especializado em modernização tanto de infraestrutura quanto aplicações. Então a gente trabalha junto para não só levar as cargas de trabalho para a nuvem, mas também como que a gente consegue otimizar essas cargas de trabalho para usufruir melhor dos benefícios. Legal, Davi, obrigado. Bom, pessoal, nessa sessão a gente vai acompanhar aí uma das estratégias possíveis para fazer a modernização de uma aplicação Java fim a fim, utilizando o Migration Hub e também o App to Container. Tá? Vamos entender um pouquinho como vai ser a estrutura da agenda da nossa sessão. Bom, antes de mais nada, pessoal, a gente precisa entender primeiramente, né, o que motiva as empresas a decidirem migrar para a AWS. Né? Quais são os desafios em torno, né, de um projeto de migração e como que a AWS consegue ajudar esses clientes a endereçar esses desafios. Então, ao longo desses anos, a AWS adquiriu experiência migrando aí milhares de clientes e criou uma metodologia de migração. A gente vai explicar mais à frente como funciona essa metodologia. Tá? Vamos entender quais são os caminhos possíveis para você migrar e modernizar na AWS. Né? Quando a gente fala migrar e modernizar, pode parecer um pouco genérico demais, mas a gente vai entrar em detalhes e tentar entender quais são as estratégias possíveis para migrar e modernizar. E, por fim, a gente vai fazer uma demonstração. Tá? A gente vai pegar uma aplicação Java monolítica e vamos fazer uma demonstração de uma das estratégias possíveis para migrar e modernizar essa aplicação Java na AWS. Bom, vamos entender um pouquinho como é a realidade atual das empresas. Né? Hoje em dia, a gente sabe que o usuário, né, o usuário final que está lá na ponta, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso faz com que cada vez mais as empresas tenham que adaptar suas aplicações para esse novo perfil de usuários. Né? Então, as empresas estão cada vez mais preocupadas com a experiência do usuário, então tem preocupação com latência, por exemplo, regulamentação de proteção de dados. A gente tem, por exemplo, o LGPD no Brasil, e também a resiliência dessa arquitetura. Então, se o seu usuário está em todo lugar do mundo, então você precisa garantir que a sua arquitetura também esteja disponível e seja resiliente ao mesmo tempo. Então, vocês percebem que a demanda do negócio ela só cresce, né? E se torna mais complexa. Né? E essa complexidade ela acaba transbordando para a área de TI também. Então, vocês percebem que os líderes das áreas de TI eles têm um grande desafio. Né? Então, ao mesmo tempo que eles precisam acompanhar o ritmo, né, de inovação dos negócios, né, para provisionar cada vez mais serviços, mais aplicações, mais rapidamente, eles também precisam de capital humano, né, para garantir essa escala. E esse capital humano ele precisa desenvolver novas habilidades, novas skills, e utilizar cada vez mais tecnologias emergentes, como inteligência artificial, machine learning, analytics. E existem vários motivos, né, pelo qual as empresas buscam migrar para a AWS. Um dos principais motivos que inicialmente motivam o cliente a buscar a AWS é redução de custos. Ou às vezes o cliente precisa de uma resposta rápida a um evento externo, por exemplo, o cliente precisa sair rapidamente do data center, precisa procurar uma solução para mover os seus workloads. Porém, a gente percebe que essa motivação ela vem mudando. Né? Inicialmente, o cliente procura a AWS buscando redução de custos,
mas eles percebem que conseguem aferir outros benefícios que além de redução de custos. Então, com essa redução de custos, e ela de fato acontece, tá? Existe uma estimativa de que os nossos clientes conseguem diminuir de 25% a 50% do custo operacional comparado com a operação no ambiente on-premises. Então, com esse dinheiro, digamos assim, que o cliente consegue economizar, ele consegue reinvestir naquilo que realmente importa para o negócio dele, que é inovação, agilidade, modernizar o seu negócio. E todas essas motivações que a gente acabou de listar, vocês podem ver que elas correspondem a benefícios reais que nossos clientes eles percebem ao migrar para a AWS. Então, um relatório recente publicado pelo IDC listou alguns desses benefícios. Como vocês podem ver, migrar para a nuvem traz benefícios que vão além da redução de custos, como vocês podem perceber. Então, vamos citar um exemplo. A gente sabe que ao migrar para a nuvem, a gente tem uma melhoria da resiliência da nossa operação. Então, a gente tem toda a infraestrutura global da AWS, provendo toda uma camada de alta disponibilidade da sua arquitetura. E isso faz com que a sua operação tenha menos downtime, ou seja, você melhora a resiliência da sua operação. Consequentemente, a sua equipe não gasta tanto tempo resolvendo incidentes, né? Consequentemente, você poupa tempo e a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Então, no fim das contas, isso gera benefícios adicionais ao negócio, que não somente redução de custo, como a gente havia comentado. Bom, a boa notícia é que a AWS ela possui a maior experiência para ajudar clientes com esses diferentes desafios, clientes de diferentes tipos e indústrias, para migrar para a nuvem. Então, através da experiência que a AWS adquiriu, né, ao longo desses anos, a gente desenvolveu uma série de boas práticas, construímos serviços e ferramentas de migração, além de contar aí com uma ampla gama de parceiros, né? Então, toda essa experiência que a AWS adquiriu, ela foi consolidada, digamos assim, em uma metodologia que a gente vai entrar em detalhes logo. Uma história bem sucedida de migração é a do Banco Inter. A história do Inter é legal porque o Inter ele tinha um plano muito agressivo de expansão e escala, né? E ele procurou a AWS para ajudar nesse desafio. E a gente, apoiando o Banco Inter, eles conseguiram em menos de 18 meses fazer todo o processo de migração para a AWS, incluindo o seu sistema de core banking, né? Crítico ao negócio. Inicialmente o Inter adotou aí uma estratégia de lift and shift. Vocês conseguem me ouvir ainda, pessoal? Legal, beleza. Deu uma falha aqui no retorno. Então, inicialmente o Inter adotou uma estratégia de lift and shift, né, de rehost. E aí, conforme ele foi avançando no processo de migração, ele passou a modernizar esses workloads, utilizando serviços gerenciados como o RDS, utilizando serviços Cloud Native como SageMaker, né? Então, no fim das contas, ao fazer a movimentação para a AWS, o Inter foi capaz de crescer de 1 milhão para 10 milhões de clientes em 2 anos. Então, além disso, teve todo um aumento da produtividade da equipe, porque passou a contar com esses benefícios operacionais de operar na AWS, e aí a equipe passou a operar mais rápido, entregar mais rápido. Um outro caso de sucesso é o do RAP. Então, no início da operação, o RAP operava numa infraestrutura monolítica, né, uma aplicação monolítica baseada numa arquitetura tradicional, né, de 3 camadas. E embora essa aplicação no começo ela sustentava muito bem ali o RAP, eles perceberam que conforme o negócio deles foi escalando, eles precisavam de algo mais ágil, mais flexível, que desse conta de toda aquela demanda que o negócio estava precisando. O RAP tinha uma preocupação específica com banco de dados, né?
Então eles passaram a testar vários bancos de dados e a RAP recorreu à AWS, testou o DocumentDB e efetuou a migração de mais de 100 bancos de dados baseados em MongoDB para o DocumentDB. Então, com isso o RAP conseguiu reduzir as quedas, né, os downtimes que eram frequentes para zero, conseguiu reduzir muito a latência desses bancos de dados. E teve aí alguns benefícios indiretos, como eu falei, existem benefícios que vão além do espectro técnico, né? Tem benefícios de negócio, como por exemplo, reduziram o custo indireto de operação em mais 50%. Bom, pessoal, a gente listou, né, alguns benefícios, alguns cases de sucesso, né, de clientes que migraram para a AWS. Mas a AWS entende que migrações, em geral, elas são complexas, certo? Na maioria das vezes, não se trata somente de adotar uma nova tecnologia, de passar a utilizar EC2, por exemplo, né? Se trata de transformar o negócio. Então, na AWS, a gente está constantemente entendendo o que os nossos clientes consideram como uma migração bem-sucedida. O que é sucesso para os nossos clientes? E a gente molda o nosso entendimento a partir do feedback do cliente e criamos e alimentamos essa metodologia. Então, com toda essa experiência ajudando esses clientes ao redor dos anos, a gente conseguiu criar uma metodologia que endereça esses desafios que os clientes precisam. Vamos entender como essa metodologia funciona. Bom, a metodologia de migração e modernização da AWS, ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da avaliação. A segunda etapa a gente chama de mobilização. A terceira etapa a gente chama de migração e modernização. É importante enfatizar, pessoal, que essa metodologia ela foi desenhada para ajudar clientes a migrar desde dezenas até milhares de workloads. Tá? Então, nessa primeira fase, que a gente chama de avaliação, a gente vai falar um pouco mais à frente, basicamente, como o próprio nome diz, é ajudar o cliente a avaliar o status atual do seu negócio e justificar essa mudança. Na mobilização, ela recebe todos esses artefatos da primeira fase e ajuda o cliente a criar um plano de migração. E na terceira fase, a AWS ajuda o cliente a fazer a migração e modernização em escala. E essa palavra em escala, né, ela é importante. Porque uma coisa é você migrar 5 servidores, outra coisa é você migrar 100, 200, 300 servidores de uma vez. Então, se a gente puder tentar explicar melhor cada uma dessas fases, né? Então, a primeira fase, o cliente precisa entender se migrar para a AWS faz sentido, certo? Então, apesar, às vezes, dos clientes já terem testado alguns serviços da AWS e verem que funcionam bem, eles precisam saber se operar o seu negócio na AWS, migrar a estrutura atual para dentro da AWS, faz sentido, no fim das contas. Então, identificar os motivadores de negócio é uma das coisas que a gente faz nessa primeira fase. E também criar um caso que justifique a mudança. E como que esse caso é criado? A gente avalia os workloads do cliente e a gente, a partir dali, entende quais são os custos que o cliente tem na sua operação atual, faz toda uma análise de TCO e apresenta isso para os executivos da empresa, digamos, para corroborar, né, para justificar essa mudança. Na segunda fase, assim que essa mudança ela é justificada, é onde a gente começa a entrar no detalhe, né? A gente define a estratégia de migração para cada aplicação, né? A gente cria a fundação que vai receber esses workloads. Então, a gente quer garantir que quando esses workloads aterrissem na AWS, já tenha toda uma estrutura seguindo boas práticas de arquitetura, de segurança, de governança, que a gente chama de landing zone, né? Para que aí na terceira fase, quando essa fundação já tiver sido criada, a gente consiga criar de fato uma fábrica, né, de escala, para migrar e modernizar esses workloads.
Legal. Uma das estratégias que são muito utilizadas, pessoal, pelos nossos clientes é o que a gente chama de lift and shift, né? Às vezes algumas pessoas chamam de rehost, né? Então essa estratégia, ela permite mover rapidamente do ambiente on-premises para dentro da AWS e com isso o cliente já consegue obter alguns benefícios, como efetuar right sizing, por exemplo, de instâncias e também já consegue obter benefícios de redução de TCO nesse primeiro momento. Depois do lift and shift, o cliente naturalmente dá o segundo passo e moderniza o seu serviço ali, que eventualmente, né, sofreu o lift and shift primeiramente, para um serviço gerenciado, né, que a gente chama de replatform, né? Então a gente pode utilizar um exemplo de serviço gerenciado que é o RDS, né, que é um serviço gerenciado de banco de dados. E isso já traz uma agilidade para o negócio, porque todas aquelas tarefas de gerenciamento da infraestrutura, isso é abstraído, né, e o cliente consegue se preocupar ali com aqueles serviços específicos, né? Banco de dados, o cliente vai preocupar com o banco de dados e não com a infraestrutura por trás daquilo ali, porque aquilo ali é gerenciado pela AWS. Em um terceiro momento, depois que o cliente adota serviços gerenciados, ele consegue já partir por uma abordagem mais moderna, utilizando serviços que a gente chama de Cloud Native. Então, o que são os serviços Cloud Native? São serviços que foram criados já pensando na nuvem como infraestrutura para rodar essas aplicações. Então, quando a gente pensa em nuvem, a gente pensa em escalabilidade, a gente pensa em desacoplamento, né? Então, esses serviços Cloud Native foram pensados considerando esses benefícios. Então, naturalmente, na terceira fase, o cliente opta por fazer uma refatoração da sua aplicação para essa nova arquitetura de serviços nativos na nuvem. E o legal, pessoal, é que para ajudar o cliente a ter uma visão holística, né, dessas três fases dessa metodologia que a gente está discutindo, o Migration Hub é uma solução que vai ajudar o cliente a gerenciar o ciclo de vida da sua migração e modernização na AWS. Então, o Migration Hub vai ajudar os clientes provendo ferramentas para avaliar seus workloads. Então, dentro do Migration Hub tem ali uma série de coletores, ferramentas para análise de inventário, de performance, ferramentas para fazer mapeamento de dependências de servidores, que vão ajudar o cliente a justificar essa mudança, entender os seus workloads, definir estratégia de migração para esses workloads, agrupar servidores em aplicações. Então, tudo isso é centralizado dentro do Migration Hub. Então, dentro do Migration Hub também você encontra ferramentas para executar a migração. Então, ali como vocês visualizam no terceiro item, temos ali migração e modernização, que vai permitir fazer a migração, por exemplo, utilizando abordagem de lift and shift, inclusive ajudar a refatorar as aplicações, que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui está um pouco, quis trazer um pouco, a intenção aqui não é falar muito dos serviços, mas para falar como que o Migration Hub consegue agregar as três fases da nossa metodologia de migração com diferentes ferramentas, né? Então, falei um pouco sobre avaliação, né, onde a gente tem ali algumas ferramentas que fazem a coleta de inventário. A gente tem, por exemplo, o Migration Evaluator, que é uma evolução de um serviço chamado TSO Logic, onde o Migration Evaluator vai trazer ali o status atual do cliente em termos de quantidade de servidores, quantidade de armazenamento, e vai trazer outros dados para que a gente consiga alimentar a criação de um business case, que faz parte daquele objetivo principal, né, que eu tinha comentado, que é justificar a mudança. Tá? Então, todos esses serviços aqui na fase de avaliação servem para criar artefatos que justifiquem essa mudança. Caso isso é muito comum, o cliente não consiga ou não possa fazer a instalação de um coletor,
ele também consegue importar esses dados utilizando alguma ferramenta de inventário ou de coleta de métricas que ele já possui no ambiente, tá? Então, a gente disponibiliza uma forma de importação offline desses dados dentro do Migration Hub. Na fase de mobilização, por exemplo, temos a possibilidade de utilizar o Strategy Recommendations, onde ele vai fazer, como o próprio nome diz, sugerir estratégias de aplicação, estratégias de migração para suas aplicações. Então, a partir de um coletor que você instala no ambiente, ele é capaz de pontuar qual a melhor estratégia de migração para aquela aplicação. Então, inclusive, a refactoring, né? Existem alguns pré-requisitos para que a sugestão de refactoring funcione, né? Porque tem que existir uma análise do código, especificamente, mas também está centralizado no Migration Hub. E na terceira fase, temos ali diferentes serviços, como o Application Migration Service, que é um serviço de lift and shift, que é a evolução de um serviço que a AWS também tinha adquirido, que era o Cloud Endure Migration. Temos também serviços de modernização de mainframe, que é o AWS Mainframe Modernization, para ajudar clientes a modernizar workloads legados baseados em mainframe. Bom, essa jornada de migração, pessoal, ela começa com a coleta de dados, né? Então, existem diferentes coletores para fazer essa coleta, tá? E esses coletores, eles podem conversar com o hypervisor, podem interagir com o hypervisor e fazer essa coleta de forma agentless, que a gente chama, né, sem agente, ou pode-se utilizar também agentes, né? No caso de servidores físicos, por exemplo, você pode utilizar agentes, né? Uma das coisas interessantes é que depois que você imputa esses dados dentro do Migration Hub, né, e todos esses dados são criptografados em trânsito, tá? Você consegue ter uma visão analítica sobre esses dados. Então, existem serviços como o QuickSight e o Athena que vão analisar esses dados e você consegue executar queries em cima desses dados para ter uma visão mais profunda, como por exemplo, mapeamento de processos, né, de servidores. Então você consegue gerar esses dashboards, né, utilizar queries em cima desses dados, utilizando essas ferramentas analíticas, por exemplo. Né. Só é importante lembrar que, embora o Migration Hub seja um serviço gratuito, né, o Athena e o QuickSight são serviços complementares, né, e são cobrados separadamente. Bom, a gente vai entrar na segunda parte da nossa apresentação, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre modernização, né? A gente falou um pouco ali sobre a abordagem da AWS, a metodologia. Agora eu queria passar a palavra para o Davi, que vai dar continuidade e falar um pouco sobre modernização na AWS. Valeu, Pedrão. Vamos lá, pessoal. Nessa segunda parte da nossa sessão, a gente já entendeu, né, os motivadores para a gente migrar nossas cargas de trabalhos para a nuvem com a AWS, benefícios que outros clientes conseguiram obter nessa jornada. E agora a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais no tema de modernização e conectar de volta lá naquele título que a gente apresentou no início da sessão. Quando a gente fala de modernização na nuvem, é muito interessante que a primeira estratégia que a gente vislumbra é se debruçar a arquitetura do software e já começar a pensar como que eu consigo decompor essa aplicação tradicional, utilizar tecnologias cloud native, né, portar para uma arquitetura distribuída, que ali está exemplificado pelo primeiro quadradinho, né? Mas modernização vai muito além de uma transição como essa, né? Então, existem outros caminhos possíveis que também são considerados caminhos de modernização, que a gente consegue aplicar nas nossas cargas de trabalho e já conseguir extrair retorno, né? Conseguir extrair benefícios desses investimentos, né? Então, o Pedro conseguiu já antecipar alguma parte, por exemplo, de adoção de serviços gerenciados, né? Então, quando a gente olha a nossa arquitetura, muitas das vezes a gente vai ter componentes que operacionalmente são complexos, né? Que às vezes não endereçam, né? Não trazem um valor direto para o negócio, mas eles fazem parte da nossa arquitetura e a gente tem responsabilidade com eles. Ao adotar, por exemplo, serviços gerenciados, delegando, por exemplo,
essas tarefas mais braçais de manutenção de infraestrutura para a AWS, a gente consegue desonerar nossas equipes e essas equipes podem investir de novo essa energia em tarefas mais nobres que tragam de fato um valor direto para o negócio, né? Um outro caminho também interessante é quando a gente se debruça na aplicação, muitas das vezes numa decisão do passado, optou-se, por exemplo, por adotar uma camada de dados, né, um banco de dados, seja qual for o tipo, único para todas as funções de negócio, né? E muitas das vezes essa decisão acaba aumentando a complexidade do nosso software, porque existem funções de negócio específicas que às vezes não encaixam naquele modelo de dados, né? Então, por exemplo, uma abordagem de modernização é entender para cada função de negócio se existe um modelo de dados otimizado e que se a gente consegue usar uma tecnologia que suporte esse modelo de dados de uma maneira mais nativa, né? Por último, não menos importante, a gente fala que existe um caminho também de modernização em relação a gente se desvencilhar de esquemas de licenciamentos antigos, né? Então, por exemplo, largar soluções que são proprietárias ou possuem um esquema de licenciamento que gera um impacto financeiro relevante e substituir esses componentes por tecnologias abertas, né? Open source. Então, por exemplo, sair de sistemas operacionais Microsoft Windows para sistemas operacionais open source baseados no Linux, a gente substituir componentes de middleware ou tecnologias de bancos de dados para também ser os equivalentes de código aberto. Quando a gente fala de modernização e adoção de serviço gerenciado, um caminho muito interessante que eu tenho visto com bastante frequência nos engajamentos com clientes é o caminho de tentar modernizar minha carga de trabalho, trazendo ela de um mundo de virtualização tradicional para rodar como containers, né? Então, esse é um caminho interessante e às vezes a gente entra até numa discussão filosófica, né? Se realmente vale a pena pegar uma aplicação do jeito que ela está e colocar dentro de um container, né? E a resposta nessa situação é que sim, existe um retorno de investimento, existe uma proposição de valor da gente containerizar nossas cargas de trabalho do jeito que elas estão, porque eu não estou tentando extrair um benefício na mudança da minha aplicação. Minha aplicação não vai ficar melhor porque está rodando em container ao invés de máquinas virtuais. Mas aqui eu estou tentando extrair um benefício operacional, né? Muitas das vezes eu vou estar simplificando automações, eu vou estar explorando consistência entre ambientes, eu vou estar, por exemplo, simplificando a lógica que a minha esteira tem embarcada para fazer novas entregas, pelo simples fato de estar usando uma tecnologia que foi criada para esses tipos de práticas, né, que são práticas modernas de desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo, ao adotar containers para minhas cargas legadas, eu começo a pavimentar um caminho para que novas funções de negócio eventualmente já nasçam nativas para containers, né? Então, existe sim um retorno de investimento, mas não vai ser uma solução mágica, né? Eu brinco quando eu estou falando com os clientes que às vezes quando a gente tem uma aplicação ruim, o container não vai resolver todos os seus problemas, ele pode resolver parte deles, né? Mas ele não vai ser a bala de prata, né? Não existe bala de prata. Nesse caminho, a AWS criou uma ferramenta chamada AWS Apt Container, que é uma ferramenta gratuita, ou seja, é uma ferramenta que hoje vocês podem usar, não precisa ter nenhum tipo de conversa comercial com a AWS, não precisa se preocupar em relação a custos, que é uma ferramenta que ela tem um foco específico de ajudar a acelerar a transição de cargas de trabalhos virtualizadas para o mundo de containers, tá? Essa ferramenta ela olha dois casos, né, duas situações importantes, que são normalmente 80% das conversas quando a gente fala de aplicações corporativas, que é você ter uma aplicação baseada no stack Java, seja um Java Standalone, seja Java Enterprise, ou seja, né, eu posso estar falando de aplicações que rodam dentro de servidores de aplicação JBoss, ou falar de aplicações Java um pouco mais modernas, por exemplo, que já funcionam no modo Standalone com Spring Boot, por exemplo. E também olha o mundo Microsoft em cima das aplicações de .NET. E aqui a gente está falando de .NET, aquele tradicionalzão mesmo, .NET Framework, versão 4.7, que roda dentro de Windows Server, né, por detrás ali dentro de um IIS. Tá? Ele trabalha em cima desses dois contextos. E a função dessa ferramenta é olhar esses servidores de aplicação, entender como esses artefatos, né, como essas aplicações estão implantadas lá dentro, como elas estão configuradas, montar um inventário e permitir com que a gente extraia esses artefatos e gere de forma automatizada imagens de containers. Tá? Uma vez que a gente gera essas imagens de containers,
a própria ferramenta já tem toda uma camada de geração de código de infraestrutura, né? E aqui a gente está falando do AWS CloudFormation, para fazer, eventualmente, a implantação dentro dos serviços gerenciados de containers que a gente tem, que podem ir desde o Amazon SES, que é um serviço de orquestração de containers que tem integrações profundas com o nosso ecossistema de serviços. A gente pode estar falando, por exemplo, do Amazon EKS, que é o nosso serviço gerenciado de Kubernetes, ou, por exemplo, do mais novo, que é o AWS App Runner, que é um serviço que permite você rodar containers sem se preocupar com nenhum tipo de componente de infraestrutura. Você foca basicamente em entregar teu artefato e ele vai executar. A gente vai explorar a dinâmica de cada uma dessas etapas mais a fundo assim que a gente entrar numa demonstração. O primeiro passo da modernização pode ter sido, de fato, a gente sair do mundo de virtualização tradicional, adotar containers numa plataforma gerenciada, a gente uniformizou a nossa operação, aumentou a nossa eficiência. E aí a gente pode partir para um segundo passo, talvez, que é, uma vez que eu tenha operacionalmente já estruturado a minha jornada na nuvem, com essa minha aplicação tradicional, eu posso agora me debruçar em como que eu vou otimizar essa aplicação para que ela rode melhor, né, dentro do mundo Cloud Native. A ideia aqui, quando a gente fala de refatoração, é que existem basicamente dois tipos de refatoração. A gente tem uma refatoração que o pessoal usa esse termo em inglês chamado Living Layer, que é basicamente, à medida que a gente for incorporando novas funções de negócio na nossa aplicação, essas novas funções, elas vão estar externalizadas ao meu artefato legado, ou seja, eu estou compondo, né, eu estou fazendo uma composição da minha plataforma legada que eu não quero mexer, com componentes adicionais para estender ali as funcionalidades que eu estou entregando para os meus usuários. Ou a gente tem esse padrão, que é Stranglefig, né, que é um termo engraçado, que é o padrão de estrangulamento, alguns falam, alguns chamam de desidratação. Mas a ideia aqui é o seguinte, eu tenho que mexer no meu legado. Eu preciso evoluir meu legado. Só que ao invés de eu mexer e manter aquele código dentro daquela base antiga, né, naquela arquitetura antiga, eu vou começar, uma vez que eu tenho que mexer naquele componente, naquela função de negócio, eu vou extrair aquela função para rodar de forma externa. E aos poucos eu vou estrangulando, né? Tu vê que o símbolozinho é uma árvore, porque existe, essa Stranglefig é um tipo de árvore que ela nasce ao redor de outra árvore. Não sei porque que eu falei nave. E ela vai estrangulando a árvore hospedeira. Então, a ideia aqui, a gente vai estrangulando a nossa aplicação, vai desidratando funções dela até o ponto que não tem mais nenhuma função de negócio relevante no nosso artefato antigo e a gente pode simplesmente descomissionar, né? À medida que a gente vai extraindo essas funções de negócio, a gente pode optar qual o melhor mecanismo para executar aquela função de negócio, seja em containers, né, numa arquitetura baseada em microserviços, ou, por exemplo, eventualmente até em funções numa arquitetura, por exemplo, orientada a eventos. Nessa jornada de refatoração, é evidente que existe um esforço grande debruçado ali na parte de arquitetura de software, né? A gente vai entender como o código foi escrito, como aquela aplicação foi desenhada e qual é a melhor estratégia que a gente vai adotar na refatoração. Mas existe um esforço grande operacionalmente falando. Por quê? Para que eu consiga criar os arcabouços de infraestrutura que permitam eu decompor funções ou compor funções nas minhas aplicações legadas, eu tenho que me preocupar com uma série de atividades para que eu, por exemplo, não impacte o meu cliente final nessas eventuais transições, né? Outra questão é, uma vez que eu vou decompor esse serviço, como é que eu consigo garantir que esses novos serviços, né, essas novas funções de negócio, conseguem se comunicar com o meu mundo antigo de uma forma eficiente, né? Como é que eu consigo manter a governança desses tipos de componentes, né? Dado todas as boas práticas que hoje na AWS ela fomenta. Então, por exemplo, estruturas de múltiplas contas, você segregar essas cargas de trabalho eventualmente em VPCs diferentes, né? E esse é o papel do AWS Migration Hub e Refactor Space. Eu sei, é um nome comprido, né? O Migration Hub é o nome desse grande single pane of glass, nesse grande catálogo de serviços e ferramentas, e o Refactor Spaces é uma das capacidades desse catálogo. Então, a ideia do Refactor Space é fazer toda a orquestração de infraestrutura necessária para que a gente consiga fazer a refatoração de uma maneira sustentável, tá? E de uma maneira ágil, né? Então ele é de fato um acelerador para quem está fazendo esse tipo de jornada.
Vou tentar explicar um pouquinho, a gente colocou na nossa agenda que a nossa sessão é nível 200, e agora, você que está depois do almoço, segure um pouco aí a cadeira, que pode ser que a gente suba um pouquinho para 250, 300. Então vamos lá. A primeira atividade, normalmente, quando a gente fala de uma refatoração, é a gente pensar... Beleza. É a gente pensar em como que a gente consegue blindar nossos usuários para as mudanças que a gente vai efetuar na nossa aplicação, né? Como é que eu consigo garantir que eu vou sim começar a compor ou decompor funções de negócio daquela minha aplicação legada, sem que o meu usuário seja afetado, né? Que no final do dia, né, essas pessoas que são as pessoas que realmente importam, né? Então, normalmente, a gente usa a figura do Amazon API Gateway para servir como a cara da nossa aplicação, dos nossos serviços para o mundo externo. E a gente usa ele como uma camada de abstração do que de fato está acontecendo nos bastidores. Tá? O Refactor Space, um dos componentes que ele vai usar nessa orquestração de infraestrutura é o serviço do Amazon API Gateway. Né? Então ele vai fazer todo o provisionamento do API Gateway e das configurações que são necessárias para que ele eventualmente, né, lide com os nossos serviços novos e os antigos de forma completamente transparente. E a gente vai ver isso também um pouquinho na execução da nossa demonstração. Em seguida, aí ele vai montar todo aquele aparato de rede, seguindo as boas práticas de segurança, né, garantindo que as nossas aplicações estão devidamente isoladas, usando, por exemplo, a prática de menor privilégio possível, né? Então, ele vai usar, por exemplo, de capacidades como o AWS Private Link para justamente fazer as integrações entre o API Gateway e, eventualmente, né, os nossos microserviços ou o nosso serviço legado que está rodando, por exemplo, em redes isoladas, né, ou redes desconectadas privadas. Por detrás dos panos, né, o AWS Private Link vai usar o nosso Elastic Load Balancer do tipo NLB, né, Network Load Balancer, para fazer a integração. E perceba que todo esse processo de refatoração, se a gente pensar lá no nosso AWS Well Architected Framework, que teve uma sessão aqui do lado antes da nossa, uma prática interessante é a gente começar a segregar os ambientes, né? Então, como que a gente vai conectar esse ambiente que o Refactor Space está criando para, eventualmente, outras contas e outras VPCs onde estão, de fato, os nossos novos alvos, né? Então, ele vai usar, por exemplo, do AWS Transit Gateway, que é o nosso serviço para fazer interconexão, né? Criar essa malha de comunicação entre diversas contas e, eventualmente, diversas VPCs, tá? Perceba que tudo isso ele é orquestrado pelo Refactor Space, então torna para a gente transparente esse tipo de construção. Uma vez que a gente tem esse ambiente que a gente chama de proxy devidamente configurado, aí sim a gente vai incorporar os nossos serviços, sejam os antigos ou os novos, e vamos criar as rotas, né, no contexto do nosso Refactor Space. Então aqui a gente vê, por exemplo, que eu tenho lá, isso aqui é uma curiosidade, né, eu chamava de monolito, e ele puxou minha orelha falando que é monólito, né, mas fica muito esquisito, então eu vou pedir licença poética para continuar usando monolito. E os nossos microserviços, tá bom? Então, apesar de arquiteturalmente parecer complicado, a ideia é que toda essa orquestração é transparente para quem está de fato usando o Refactor Space. E a gente vai tentar materializar tanto o App2Container quanto o Refactor Spaces dentro de uma aplicação de 3 camadas baseada em Java, tá? Que é a nossa loja de unicórnios. Como é que vai se dar essa transformação? Olhando lá naqueles caminhos que eu falei no início, né, da minha parte da apresentação, a gente vai partir para algumas estratégias. Por conta da nossa restrição de tempo, eu não consigo demonstrar todas as partes e a gente vai focar basicamente nas estratégias de adotar serviços nativos de nuvem, ou seja, a gente vai refatorar nossa aplicação tradicional Java, baseada em Spring Boot, essa camada da lógica de negócio, né, o nosso back-end. A gente vai decompor certas funções para rodar no AWS Lambda, né, que é a nossa plataforma serverless de computação. E o nosso monólito ou monolito Java, que contém o restante das nossas lógicas de negócio, a gente vai containerizar e rodar dentro do Amazon ECS. Tá? Então é basicamente essa transformação que a gente vai executar. Para eu poder narrar um pouquinho o que a gente vai fazer, aqui está mais ou menos um esboço
bem alto nível de como que é hoje a nossa aplicação Java. A gente percebe ali o servidor de aplicação porque, eventualmente, o front-end e o back-end podem estar ali co-hospedados dentro daquele mesmo servidor e ele tem um banco de dados, uma máquina virtual, enfim, ou um cluster, para a gente é irrelevante. E a ideia é que, primeiro, a gente fez uma transformação de levar o front-end para um bucket do S3 e usar a capacidade do Amazon S3, que é o nosso serviço gerenciado de storage de objetos, para hospedar esses artefatos estáticos e expor isso para os nossos clientes de uma maneira serverless, ou seja, eu não preciso mais administrar servidores para o nosso front-end. E eu já fiz a migração do banco de dados também usando o Amazon RDS, que é o nosso serviço gerenciado de banco de dados, né? Então, como é que se deu essa... Acho que eu estou muito longe do palco. Como é que se deu essa transformação? A gente vai ter lá nosso ambiente, e aí a gente pode usar o AWS DMS, né, que é o Database Migration Service, para fazer a transição do banco gerenciado que está no on-premise, não gerenciado no on-premise, para um serviço de banco de dados gerenciados de forma automatizada. Inclusive, essa migração ela pode ser sincronizada, né? Ou seja, eu não preciso fazer de uma vez só, eu posso manter o DMS fazendo a sincronização à medida que os dados vão evoluindo, né? E eu não conseguir virar a minha aplicação propriamente dita. Aqui foi o que eu falei da aplicação, a parte do front-end, e a gente vai usar o Web Container para levar o nosso back-end para dentro do Amazon SS, tá bom? Uma vez que o nosso serviço estiver lá, a gente vai externalizar o nosso serviço diretamente usando o Application Load Balancer e a gente vai transferir os nossos usuários para acessar essa aplicação de forma direta. Falei muita coisa, vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente entrar na demo, tá bom? No segundo estágio da nossa demo, e o Pedro vai conduzir, a gente vai partir do pressuposto que a nossa aplicação já está rodando em containers dentro da nuvem, tá? E uma vez que essa aplicação estiver rodando lá, a gente agora quer decompor uma função que está rodando dentro dela, que é a nossa função de carrinho de compra dos nossos unicórnios. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o Refactory Spaces e vai usar o Lambda para rodar as novas funções de negócio do carrinho. Para que isso aconteça, a gente vai usar o Refactory Spaces para criar todo aquele ambiente de proxy que eu expliquei, tá? E parte da nossa proposição e orquestração do Refactory Space é usar a camada de CDN, que no meu slide anterior não estava. Ou seja, a gente vai usar o CDN tanto para chegar no nosso back-end através do API Gateway, e esse back-end ele vai ser consumido pelo nosso front-end que está rodando no S3. E tudo isso acelerado pela camada de CDN. Tá? Uma vez que eu consiga já colocar meu usuário e ele de forma transparente está acessando através do Refactory Space da camada de proxy, eu vou trazer as minhas funções de negócio rodando em Lambda. Beleza? Maravilha. Chegou, talvez, a hora mais esperada, que é a gente ver essas coisas acontecendo, né? Então, como eu prometi, aqui está basicamente o nosso roteirinho. Então, a nossa aplicação, loja de unicórnios, e a gente vai fazer a transição em cada uma daquelas etapas que eu comentei. Por conta da simplificação da demo, eu esqueci de dar play. Toda essa parte de otimização de arquitetura, que é mover o banco, mover o front-end para dentro da S3, ela já aconteceu. Tá? E a gente vai focar nesse primeiro pedaço em qual é a experiência do App2 Container. E aí materializar um pouquinho como que ele funciona. Tá bom? Como eu esqueci de dar pausa, a gente vai ter que esperar uns 5 segundos. Esse é o nosso foco da nossa primeira demo. E a gente testou isso tantas vezes. Legal. Aqui está a nossa aplicação em funcionamento. Então, para a gente fazer uma mímica do que seria o nosso ambiente on-premises, essa aplicação hoje está rodando dentro de uma instância C2, mas poderia estar rodando em qualquer tipo de ambiente virtualizado. Aqui a gente está exemplificando como ela funciona, então como qualquer e-commerce você precisa logar. Uma vez que você loga, você cria uma sessão de usuário, e essa sessão de usuário vai permitir você interagir com o que é o carrinho de compras, né? Então, eu posso adicionar meus unicórnios, que eu vou comprar, eu posso interagir com o meu carrinho e remover, né? Então, uma aplicação basicamente CRUD de 3 camadas. Tá? Aqui eu vou abrir a console do desenvolvedor no Chrome para a gente ver e compreender como que o front-end está interagindo com o back-end, né? Então, essa aplicação ela tem um arquivo de configuração que basicamente explica para o front-end como que ele vai chegar no back-end, né? E a gente vê ali que esse arquivo de configuração ele vai fazer um apontamento direto para
um IP ou aqui um nome que representa o meu back-end que está rodando lá na camada virtualizada. Tá? A ideia é, uma vez que a gente entendeu como a aplicação funciona, agora a gente vai, de fato, se debruçar na execução do App2 Container. Né? Então, eu vou entrar aqui na console só para mostrar que aquele mesmo endereço que a gente viu no front-end é o endereço que a aplicação hoje, rodando o EC2, ela está exposta para mostrar que a gente não está roubando. E a ideia aqui é também mostrar um pouco do funcionamento desse back-end. Né? Então, por exemplo, existe esse endpoint no meu back-end que eu obtenho, por exemplo, a lista do meu catálogo de unicórnios. Né? São todos os meus unicórnios. Tá? Uma vez que a gente entendeu como funciona, eu vou executar o App2 Container. O App2 Container é uma ferramenta de linha de comando, tá? E ela pode ser executada dentro do nosso servidor de aplicação ou fora dele. Aqui a gente vê as etapas, a gente vai percorrer quase todas essas etapas agora. Tá? Então, ela fazer essa tarefa de extrair o artefato e fazer a containerização para a gente. Primeira etapa importante do App2 Container é o que a gente chama de inventário. Né? Então, qual é o papel do inventário? É a gente fazer uma descoberta sobre quais aplicações estão rodando dentro daquele servidor. Aqui a gente consegue ver que o meu back-end está rodando uma aplicação Java, e é uma aplicação Java standalone. A gente consegue saber que é standalone pela forma com que ela está sendo executada, e o App2 Container identificou isso para a gente. Uma vez que a gente entendeu, esse inventário faz assim, uma análise superficial do host, a gente vai partir para uma segunda etapa, que é a etapa que a gente chama de análise. Né? Essa etapa de análise, ela vai partir do nosso inventário e fazer vamos dizer assim, um aprofundamento sobre como essa aplicação funciona, como que ela está configurada, quais suas dependências. Tá? Essa etapa de análise gera alguns artefatos importantes para a gente e nada aqui é escrito em pedra. Né? A gente consegue interagir com o App2 Container para fazer customizações à medida que ele vai evoluindo nesse fluxo. Então, por exemplo, eu consigo abrir o arquivo de análise e olhar o que o App2 Container identificou e quais são os parâmetros para ver se de fato fazem sentido. Né? Como uma ferramenta de análise automatizada, sempre tem espaço para otimizações. Né? Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando, a nossa aplicação está rodando na porta 80, ele já identificou qual é a porta, ele identificou qual o sistema operacional que essa aplicação está rodando, e aqui ele vai fazer uma sugestão de qual imagem base ele vai usar, e ali ele vai gerar um nome. Esse nome foi gerado dinamicamente, baseado no runtime. Ele chama de Java Generic porque é um Uber JA, né? Um JA ali standalone. Né? Eu posso, por exemplo, fazer otimizações do tipo, ele identificou dependências que não fazem sentido. Eu posso ir lá e remover. Tá? Uma vez que eu editei o meu arquivo de análise, eu posso dar prosseguimento nesse fluxo. Né? Então, eu posso agora partir para a etapa, que é a etapa de fato de containerização. Né? O que essa etapa vai fazer para a gente? Baseado no arquivo de análise, nos parâmetros que ali estão configurados, ele vai gerar os nossos artefatos, ou seja, vai gerar a nossa imagem de container. Né? Nesse processo de gerar a nossa imagem de container, ele vai fazer vai assumir algumas coisas, e essas parametrizações podem estar equivocadas, como por exemplo no nosso caso. Né? Quando ele gerou o Dockerfile, baseado no arquivo de análise, ele supôs que a minha aplicação tem um endpoint de validação de saúde na raiz ali, no barra, né? E que não é verdade na minha aplicação. Então, eu, de novo, posso interagir com os artefatos para fazer customizações e, eventualmente, correções. Né? Então, aqui a gente vai, de novo, validar lá na minha aplicação que está rodando no EC2 qual o endpoint que eu deveria estar usando para health check. E aqui, como é uma aplicação Spring Boot, é esperado que seria, por exemplo, Actuator Health. E a gente vai lá editar o Dockerfile para fazer essa customização. Perceba que aqui é um exemplo de customização. Eu poderia estar fazendo diversos outros tipos de modificação nesse Dockerfile. Né? O legal é que ele torna transparente esse fluxo, né? E permite que você interaja no decorrer da evolução do processo de containerização. Aqui está o Dockerfile, perceba que ele usa de boas práticas para fazer, né, a criação desse arquivo, e eu estou indo lá na instrução de health check e fazendo a correção. Tá? Uma vez que eu mudar a definição do meu Dockerfile, eu posso, por exemplo, agora falar App2 Container, eu quero que você retente criar minha imagem de containers. E aqui eu estou falando, tem esse parâmetro build only, que vai fazer o seguinte: reaproveite os artefatos que você já gerou e só tente reconstruir o meu container. Perceba que agora ele foi bem sucedido, porque quando ele constrói o container e executa para saber se ele está saudável e se ele passa nos health checks. Tá? Nesse momento que eu tenho meu artefato e está tudo local nessa máquina,
eu posso falar o seguinte: apt container, eu quero que você gere agora os artefatos de implantação, né? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para o apt container, primeiro, tirar essa imagem de container que ele gerou localmente e colocar num repositório onde vai estar acessível para os meus serviços de gerenciamento de containers. No caso aqui, a gente está falando do Amazon ECR. E também gerar todos os artefatos de infraestrutura como código que vão ser usados para implantar nossa infraestrutura. Tá? Aqui, por padrão, ele vai usar o Amazon ECS. Então, a gente consegue, por exemplo, olhar a evolução da implantação desse stack de CloudFormation. Perceba que ele usa boas práticas, então ele vai segmentar nossa infraestrutura em nested stacks, e a gente consegue evoluir de uma maneira sustentável depois, né, de ter utilizado o apt container. E aqui, para mostrar que está tudo funcionando legal, a gente vai olhar lá o nosso console do Amazon ECS. A nossa aplicação que foi extraída virou um serviço dentro do Amazon ECS. Né? Esse serviço a gente percebe pelo próprio dashboard que está saudável. Por exemplo, um dos benefícios que a gente conseguiu extrair nessa transição é métricas integradas out of box, né? Então é um dos benefícios da gente uniformizar em containers. E a gente consegue já ver aqui o novo endpoint de acesso à minha aplicação. Né? E eu testei lá aquele endpoint /unicorns para mostrar que de fato a minha aplicação está funcionando. E aqui ela já está consumindo aquele meu banco de dados que eu já levei na etapa anterior para a nuvem. Né? Então, uma vez que eu já fiz a transição dessa minha aplicação para rodar dentro de containers, agora eu posso modificar meu front-end e falar o seguinte: agora, ao invés de apontar para a minha aplicação legada, aponta para o meu Elastic Load Balancer que está na frente dos containers. Né? Então, nesse momento, a gente fez a mudança lá nesse arquivo de configuração do front-end e aqui a gente está só mostrando que, de fato, a gente fez a virada. Né? Um detalhe importante que passa desapercebido é que, se vocês repararem, depois que a gente fizer o zoom out dessa tela, perceba que a minha sessão de usuário manteve, ó, porque a minha sessão aqui do meu monolito ainda está no banco de dados relacional. Né? Então, o meu container acessou o mesmo banco de dados, e eu tive a consistência. Então, para esse usuário, por exemplo, pode ter sido uma transição de forma completamente transparente. Muita coisa em pouco tempo, eu sei. Para dar continuidade na nossa demo, eu vou convidar agora o Pedro para falar como que a gente vai, partindo daqui, fazer a refatoração das lógicas de negócio. Legal. Obrigado, Davi. Bom, pessoal, a gente finalizou a primeira etapa, né, de modernização. A gente conseguiu ver ali os benefícios de transformar a aplicação em container. Agora a gente vai para uma segunda etapa, onde a gente vai partir para uma estratégia de refatoração, né, utilizando o Refactory Spaces para acelerar esse processo. Tá? Nesse caso, a gente vai usar o Lambda, tá, para fazer o desacoplamento das funções de negócio lá do nosso container. E a gente vai acessar o Refactory Spaces através do Migration Hub. Então, na console AWS, o Migration Hub, como a gente já tinha comentado na primeira parte da nossa sessão, ele é o destino único, né, para todo o seu ciclo de vida de migração e modernização. Então, aqui no Migration Hub, vocês percebem que na parte esquerda da console tem uma série de ferramentas, né, de funções disponíveis, tanto, né, lembrando lá da fase de avaliação, a fase de mobilização, né, tem uma série de serviços que podem ajudar aí a gerenciar o ciclo de vida da sua migração. E a gente percebe que lá no finalzinho tem um servicinho chamado Refactory Spaces, né, que é o que a gente abordou em alguns slides atrás, é onde a gente vai focar ali no decorrer da nossa demo a partir de agora. Então, ao clicar em Refactory Spaces, a gente visualiza que existe ali a figura do environment. Né? Então, o que é o environment? O environment ele vai facilitar essa conexão entre contas AWS. Então, lembra que naquele diagrama existia a figura de uma conta AWS, onde faz ali o provisionamento do Transit Gateway, tem uma conta AWS onde vai ter a aplicação monolítica e uma conta AWS onde vai ter os microserviços. Né? Então, o environment ele vai fazer toda a conexão dessas contas AWS, vai facilitar esse trabalho para a gente. Tá? Então, a gente queria que o environment, dá o nome desse environment de Unistore-dev. Então, aqui está a explicação, né, de como que o environment funciona. Temos ali a figura da conta do Refactory Spaces e as duas outras contas. Aqui a gente vai criar a aplicação. A aplicação é uma espécie de... ele vai agregar ali as nossas rotas, né, os nossos serviços, e também vai fazer o instanciamento do API Gateway, né, e também do proxy que a gente visualizou lá no diagrama anteriormente. Tá?
Então, ao fazer a criação do environment e do application, agora a gente consegue perceber que dentro do Refactory Spaces, o health status ali passa de curating para ready. E aqui a gente finalizou essa primeira parte, né? Então toda essa fase que a gente fez ali de criação do application e criação do environment, a gente instanciou toda essa arquitetura aqui. Ou seja, isso aqui já está pronto. O que a gente vai fazer agora é criar a conexão desse environment com a aplicação monolítica, aquela que está rodando em ECS. Né? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos entrar na nossa aplicação e a gente vai criar um serviço. Né? O que é um serviço? Um serviço, basicamente, ele referencia um endpoint. Tá? E esse endpoint pode ser o endpoint da aplicação atual, aplicação monolítica, aplicação legada, quanto um endpoint de um novo microserviço. Né? Nesse caso, a gente vai criar um endpoint chamado Legacy, né? Que é a aplicação monolítica, aquela que está rodando no nosso container SS. Tá? Então a gente vai referenciar aonde que essa aplicação está localizada, qual o VPC, e vai colocar aqui qual que é o endpoint. Lembra aquela URL que a gente mostrou lá no browser, né? /unicorns? Então a gente vai colocar o endpoint dela aqui e vai setar essa rota como a rota default. Então para quem trabalha com redes, né, tem a rota default, a rota padrão, né? Então essa é a rota padrão da nossa aplicação. Tá? Então isso vai permitir que a gente implemente aquele padrão que a gente visualizou anteriormente. Né? Então, para essa é a rota padrão, ela vai para a aplicação monolítica, e para toda nova rota que for adicionada, o proxy vai fazer esse direcionamento. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar serviços que vão, os novos microserviços que vão fazer menção ao nosso carrinho. Né? Então a gente percebe que mesmo a gente modificando lá no serviço, criando aquela rota default, nossa aplicação continua funcionando. Tá? E a gente percebe que depois que o API Gateway foi instanciado, a gente vai lá naquele config.json e modifica ele para que agora o API Gateway seja o front-end da nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a rota default. Desculpa, a gente vai criar as funções de carrinho, né, de manipulação do carrinho, que ali estão localizadas dentro de funções Lambda. E essas funções Lambda, elas são só um exemplo, tá? Elas já foram criadas, não é o objetivo da apresentação, o objetivo aqui é mostrar todo o processo de refactoring, tá? Então, para deixar mais fácil, a gente já criou essas funções Lambda. Então, vamos lá criar um serviço. Para esse serviço, a gente vai dar um nome, sei lá, adicionar item ao carrinho. E aqui a gente vai selecionar a função Lambda que a gente criou anteriormente. Tá? Então aqui a gente vai selecionar o Add Unicorn to Basket. A gente vai referenciar em qual contexto essa função está localizada, né? Qual o path na minha aplicação, e a gente vai selecionar um método HTTP que faz referência ao add, né? Nesse caso é o post. Tá? E aí a gente já vai ativar essa rota e criar esse serviço. Então, o que vai acontecer agora, pessoal? Todo método, aliás, toda requisição de adicionar item no carrinho vai bater lá no nosso proxy, e o nosso proxy vai encaminhar essa requisição para a função Lambda que a gente criou. Então, aqui na prática, a gente está implementando aquele padrão de Strangler Fig, né? A gente tirou uma função da aplicação monolítica e colocou na função Lambda. Foi exatamente o que a gente fez agora. E aí, as outras funções de remover item do carrinho, fazer um get, né, dos itens do carrinho, isso pode ser adicionado depois na forma de um serviço. Tá? Então é exatamente isso que foi implementado. Então a gente percebe que aqui o Refactory Spaces acelera esse processo. Né? Então, através da console da AWS, todo esse processo é muito transparente. Tá? Então a gente percebe o funcionamento da aplicação. A aplicação ela continua funcionando de forma transparente para o usuário, então a gente consegue adicionar itens no carrinho, remover itens no carrinho, tá? Tudo isso funcionando de forma transparente. Tá? Uma informação legal é que agora a seção do usuário está rodando, por exemplo, no DynamoDB, não mais no Amazon RDS, porque foi parte da evolução da arquitetura com os Lambdas. Exatamente, né? Exatamente. Obrigado, Davi. Legal, pessoal. Bom, se vocês querem continuar aprendendo sobre migração e modernização,
A gente colocou aqui esse QR Code, vocês podem ler com o celular de vocês, que vai falar um pouco sobre estratégias de modernização. Aqui a gente trouxe uma das estratégias possíveis, né? Mas caso vocês queiram continuar aprendendo e estudando sobre migração e modernização para a AWS, eu vou deixar esse slide um pouco mais, alguns segundos mais, para vocês poderem ler o QR Code. É um e-book gratuito, tá? Basta que você coloque seus dados e você vai receber, você vai poder fazer o download desse e-book, é bem bacana, para você poder dar continuidade ao término da nossa sessão e continuar aprendendo. Legal. É importante enfatizar, pessoal, que a AWS possui uma plataforma chamada de Skill Builder, onde você tem acesso a mais de 500 cursos nessa plataforma, inclusive cursos gratuitos, onde você pode, se você gostaria de iniciar sua carreira na AWS, eventualmente, ou quer aprender a utilizar o serviço da AWS, é uma plataforma super interessante, tem vários cursos gratuitos, você pode se aperfeiçoar, tá? Assim como a AWS Certifications, tá? Então, se você gostaria de entrar no mercado de trabalho, né, trabalhando com o serviço AWS, o AWS Certifications, ali agrega todos os paths, né, os caminhos possíveis para você se certificar e se aperfeiçoar com o serviço AWS. Sem mais delongas, muito obrigado a todos pela presença. A gente vai ficar um pouquinho mais aqui e a gente tem um stand de migração também lá no pavilhão. Quem quiser tirar mais dúvida ou esclarecer a melhor estratégia para as suas aplicações, a gente está disponível. E mais um detalhe, pessoal. Não esqueça de responder o survey. Por favor, preencham a pesquisa da sessão, feedback importantíssimo para a gente. Se puderem dedicar alguns segundinhos para poder responder a pesquisa, nos ajuda bastante. Obrigado, pessoal. Aproveitem o evento. Valeu, gente.